título da nossa pregação desta manhã é Deus primeiro. E eu não vou ficar falando para vocês a respeito de colocar a Deus em primeiro lugar, porque isso a gente fala muito e a gente pratica pouco. Então não é um momento para a gente ficar correndo, justificando aquilo que às vezes a gente não está fazendo. E o primeiro versículo tem muito a ver conosco, a igreja do Senhor. Em Mateus 25, 6 e 7 diz assim: à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproximam, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. Todos conhecem a história das 10 virgens. 5 tinham se preparado, comprado óleo, e outras não. Mas o que a gente não repara é que todas elas, as 10, estavam dormindo, até que ouviram. E ao despertar, elas acordaram e prepararam as suas candeias. Sabe, o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo está muito próximo. Só que a igreja, por estar vivendo justamente nesse tempo em que as coisas estão tão aloucadas, muitos de nós estamos esquecendo do óleo, o óleo do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós, como as 10 virgens, nós estamos no culto, a gente participa de grupos de domos, a gente faz discipulado, a gente fala de Jesus para as outras pessoas, mas no geral nós estamos mais preocupados com aquilo que nós estamos fazendo, com a nossa performance, e falamos muito daquilo que nós fazemos. Sempre é o que eu fiz, o quanto é custoso para mim, o quanto eu me sacrifico. Mas nós não nos preocupamos com a essência, que é encher-nos do Espírito de Deus. E nós estamos num tempo que, se o Espírito Santo de Deus não estiver tendo comunhão conosco diariamente, nós certamente vamos nos afundar com este barco. Porque o mundo está cheio de tanta pressão. E os cristãos sofrem pressão. Vocês não vão escutar nas mídias sobre a perseguição de cristãos, mas hoje se mata mais cristãos do que em toda a história. Por isso, se você leu a história de Nero, quando os cristãos eram jogados nas arenas para que os leões os comessem, aquilo é nada à comparação do que está acontecendo hoje. E nós estamos num mundo conturbado, que precisa realmente de uma igreja que esteja com azeite para aquele momento. Imagine agora, se Deus tocasse a trombeta, hoje fosse o dia do arrebatamento. Quantos de nós estamos com azeite nas nossas candeias, preparados para encontrar com o noivo? Quantos de nós estamos preparados para subir com Jesus? Ah, mas Maurício, eu sou do Domus, eu participo do grupo de discipulado, eu sou membro ativo no aprisco, você não vê? Eu sou diácono, eu trabalho, eu ministro no louvor, eu até prego a palavra. Não, aqui não está dizendo nada disso, aqui está dizendo como está a tua candeia. Você está cheio do Espírito Santo de Deus? Você está preocupado em encher-se do Espírito Santo de Deus no dia a dia? Ou você está preocupado em buscar a Deus para que Ele resolva os teus problemas e nada mais? Os sinais dos últimos tempos estão presentes na natureza, no clima, nas políticas sociais e na religiosidade apática daqueles que professam a sua fé em Deus. Hoje muita gente, milhares de milhares, confessam sua fé em Jesus. Hoje, domingo, existem igrejas abarrotadas de gente
que professa Jesus Cristo. Mas se a trombeta tocasse, uma grande parte dessas pessoas continuaria no culto, louvando a Deus, ouvindo sermões, mas não seriam levados, porque não estão preparados. Estão preparados com a sua carne, estão preparados com a sua performance, estão preparados com aquilo que eles podem ver agora, mas não estão preparados com o seu futuro. Em tempos assim vieram grandes avivamentos e a terra está para experimentar o maior mover do Espírito Santo. Escute bem aprisco aqui na Aldeia da Serra, que a gente vive uma vidinha razoavelmente confortável. Virão dias em que, se nós não tivermos o óleo do Espírito Santo, a tua intelectualidade não vai te ajudar. O teu dinheiro não vai te ajudar. A tua família, por melhor que ela seja, não vai te ajudar. É o teu coração com Deus. E o título é Deus Primeiro, porque nós não temos colocado a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós falamos muito disso. É como amor. A gente fala muito de amor. Mas ao final dessa pregação você vai entender que se você não se doa, você não está amando. Se você não se entrega e segue o exemplo de Jesus Cristo, isso não é amor. Apocalipse 22:12 diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Há uma curiosidade para vocês, nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse, Deus não fala, conheço a tua fé. Para 7 igrejas Deus fala assim, conheço as tuas obras. E sabe, há um pregador jovem, ele fala assim, a gente coloca muita fé na nossa fé, e não na confiança que nós temos em Deus. Eu creio, se eu subir no monte 40 noites, debaixo de sol e chuva, Deus vai me responder, é a minha performance. Eu padeci 40 noites, eu me esforcei, eu fui lá, eu orei, eu jejuei, eu fiz. E Deus vai responder. Eu estou confiado na minha fé, não em Deus. Se eu confiasse em Deus, eu permitiria que a graça dele, que não preciso fazer nada, mas simplesmente confiar de que Ele vai cuidar de mim, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, mesmo naquele momento em que eu não tenho vontade de orar, naquele momento em que eu não tenho vontade de buscar, mas Ele ainda estará ali. Eu estou depositando toda a minha confiança nele, não naquilo que eu creio. E nós precisamos mudar os nossos contextos, porque a gente está sendo um povo apático à realidade do Espírito Santo de Deus nos dias de hoje. Nós, como igreja, nós precisamos compartilhar o amor de Jesus e compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, mas nós precisamos primeiro curar as nossas feridas, curar a nossa alma que está cheia de conflitos. E as pessoas não querem acreditar em Jesus porque elas olham para nós e falam, como que eu vou acreditar em Jesus se você diz que confia em Deus, mas a tua vida é um desastre? Como eu vou acreditar num Deus se você que fala de Deus o dia inteiro, você está mais torto do que eu? Não dá. E Deus vai recompensar cada um de nós pelas nossas obras. Tiago diz que a fé sem obra ela é morta. E existe uma polêmica aí teológica, se é a fé, se é as obras, as duas. Você não pode falar que tem fé em Deus se você não tiver obras. As obras vão confirmar para aqueles que não veem a tua fé, que não sentem a tua fé, a tua fé. É a fotografia da fé que você tem em Deus. Você confia em Deus? Demonstra com obras.
E não é boas obras. Os espíritas fazem isso, fazem boas obras. Mas o coração pode estar completamente perdido. Mas posso fazer boas obras, pensando na recompensa. Quando nós fazemos obras que o Senhor vai recompensar, você não deve pensar na recompensa. Você faz porque você crê. Você faz porque você confia em Deus. É diferente. Não é fazer, eu vou ajudar o fulano, porque assim Deus vai olhar para mim e vai falar, ai, como o Maurício é bonzinho, eu vou ajudar o Maurício. Não, Deus tem que ver a fé que eu tenho, e quando Ele ver a fé no meu coração, o meu irmão vai ver as obras da minha fé. E Deus vai me recompensar pelas obras. E Ele está prestes a voltar para recompensar a cada um de nós, segundo as nossas obras. O legal disso tudo é que aqui Ele não vai recompensar quantas pregações eu preguei, quantas horas eu orei, quantos capítulos da Bíblia eu li. Ele vai recompensar pela fé que eu exerci, fazendo obras. Todo aquele que professa Jesus Cristo como seu Senhor tem a responsabilidade de crescer e amadurecer em sua vida de fé e conhecimento do reino de Deus. Irmãos, não dá mais para a gente viver a fé em Jesus Cristo sem saber quem é Jesus Cristo, sem manter um relacionamento com Jesus Cristo. Eu vejo que tanta gente hoje, um dia de Santa Ceia, tanta gente se preocupa com o ritual da ceia, com o ritual do culto. Se põe a flor do lado direito, se põe a flor do lado esquerdo, se o copinho é de vidro, se é de cristal, se aqui a gente colocou em bandejinhas douradas, para ficar mais bonito. Gente, nada disso tem valor diante do Senhor se nós não entendermos o verdadeiro significado de imitar a Jesus Cristo. O nosso simbolismo nos ajuda a entender certas coisas, mas ele não nos ajuda a viver a vida de fé. E por isso nós temos que acreditar naquilo que a gente está fazendo. Romanos 14 diz que o homem ele é bem-aventurado se ele crê naquilo que ele professa e não dá um passo para trás. Mas se a gente fica nessa coisa, eu creio em Deus, mas eu ajo de forma diferente, eu não estou demonstrando a minha fé com obras, eu não estou realmente sendo responsável com a fé que Deus colocou na minha vida. Os afãs da vida atual têm levado a milhares a distrações que os afastam de Deus. Vocês já repararam que hoje vocês estão no escurinho do cinema? Sabe, isso é uma técnica da neurociência para que vocês prestem mais atenção na pessoa que está falando do que se distraiam com o ambiente. Isso é psicológico. E hoje a gente tem que usar desses artifícios para que vocês prestem atenção na palavra de Deus. Do mesmo jeito, Daniel Kolenda na África prega para milhões de pessoas no meio do sol rachando, milhares lá, e eles estão todos atentos à pregação. Não é curioso que a gente precise dar um tempo para que a gente preste atenção? Quando eu comecei o culto, e as 2 últimas pregações eu venho falando isso, aquietai-vos primeiro, porque termina o louvor, aí sobe o pregador, e aí as crianças começam a subir, e é todo aquele barulho, aí a gente vai lá, você escuta os copinhos para pegar água, e você escuta tudo, menos o silêncio. E às vezes a gente está tão focado em tantas distrações, que a gente está perdendo a verdade, o principal daquilo que Deus quer fazer com a gente. E você não pode sair daqui nesta manhã perdido. Fui lá, vi o irmão, a irmã estava com o vestido azul. Mas o que Deus falou com você hoje? Eu não pus muita atenção não. Depois eu vejo o vídeo.
E certamente você vai ver o vídeo com os teus filhos gritando, com o carro, no meio do trânsito. Duvido que você vai prestar muita atenção. Tudo relacionado às mídias sociais hoje coloca o homem em destaque, desacreditando o Criador da humanidade. Isso não é uma opinião minha, é uma pesquisa feita por organizações cristãs. E você vê que hoje a mídia social exalta o homem. O que você come, o que você veste, as selfies, tem gente morrendo para tirar selfie para mostrar para os outros. E às vezes a gente fica com tanta inveja de ver tantas fotografias tão boas, tão perfeitas, gente tirando foto do capim e parece que eles estão num jardim lá em Paris. E a gente vê essas fotos e fica com inveja. Mas é um truque de fotografia, o cara foi, vejam isso, tem muitos desses exemplos, uma poça d'água num buraco na rua, o cara vai lá e tira uma foto e parece que você está num lago. Maravilhoso, lindo, uma coisa assim celestial. E você fica com inveja de um buraco na rua. E não agradece aquilo que você já tem. É assim que as mídias sociais estão fazendo. Vocês veem que o índice de suicídio cresceu? Por quê? Porque as pessoas ficam assim, parece que o mundo inteiro está feliz, menos eu. Todo mundo é abençoado, menos eu. E por isso eu quero morrer. Parece que todo mundo vive uma vida perfeita. Olha as fotos, olha como eles... Parece que eles estão no céu. Eu estou no inferno, então eu preciso morrer. Eu quero morrer. Por quê? Porque eu estou com inveja de tudo isso. Que é nada mais do que uma farsa. Um teatro. E conste, isso vai crescer cada dia mais. Hoje tem muita gente dando opiniões de coisas que nem sabe direito do que é que se trata, mas estão opinando, falando de João, Pedro e Maria. Mas você conhece João, Pedro e Maria? Você sabe o que eles estão sentindo? Então por que você está falando deles se vocês nem sabem quem são eles? Essas distrações nos têm afastado do Deus que nós deveríamos ter como primeiro lugar da nossa vida. A prioridade da minha vida, da tua vida, é Deus. Não de boca, não por religiosidade, mas Deus tem que ser prioridade na tua vida. Se Deus não está em primeiro lugar na tua vida, você não pode amar a Deus. Você quer amar a Deus, você quer amar o teu próximo, você tem que seguir os parâmetros do reino de Deus. Hoje estamos focados em mudar o comportamento das pessoas e não em trazer os perdidos para a salvação. Sabe de quem eu escutei isso? De um gay convertido e hoje ele é pastor. Ele falou que todo mundo que ia pregar o evangelho falava para ele mudar. Ele tinha que trocar de roupa, deixar os maneirismos femininos dele e ir para a igreja. E ele fez isso. Ele era filho de pastor, mas nunca conseguiu mudar a vida dele. Até que um dia, um crente, em que Deus é primeiro lugar na vida dele, foi lá e falou: garoto, você está perdido e você precisa de Jesus na tua vida. Quando ele encontrou a Jesus, a vida dele mudou. Hoje, eu vou repetir para vocês, hoje estamos focados em mudar o comportamento das pessoas e não trazer os perdidos para a salvação. Sabe, pare de querer mudar o teu vizinho, deixa ele ser do jeito que ele é. Pare de falar para os jovens de hoje que não tem nada a ver com os nossos gostos, que escutam umas músicas que para a gente é um barulho. Mas os nossos pais, quando a gente escutava a nossa música, era um barulho para eles. Eles não entendiam também. Então parem de querer mudar o mundo. Parem de querer mudar os socialistas e os da direita, quer mudar a opinião pública. Anuncie que este povo está perdido e eles precisam encontrar a Jesus. A gente precisa parar de querer mudar os outros e começar a falar aos corações que se sentem perdidos. Esses que estão se suicidando se sentem perdidos e ninguém está lá para falar de Jesus.
A gente fala, não, é que você precisa ter a autoestima. Cara, você está perdido, e se você não ter Jesus, a tua vida não vai mudar. A gente precisa mudar o nosso discurso e voltar para a palavra de Deus e anunciar o Evangelho como ele é, sem frescura, sem badalação, sem modismo. Pregue a palavra de Deus tal como ela é, e deixe de criar comportamentos. Agora você vai lá no aprisco, agora no aprisco a gente usa assim. Você tem que vestir esse tipo de roupa, você tem que se comportar desse jeito. Isso não vai mudar a tua vida. O que muda é a unção do Espírito Santo na tua vida. 2 de Coríntios 6, 1 e 2 diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Queridos, nós somos os cooperadores de Deus, nós precisamos estar conscientes da salvação que nós já recebemos através de Jesus Cristo. E ao compartilhar com o nosso familiar, com os nossos amigos, a gente precisa tirar a igreja do Evangelho e pregar o Evangelho da salvação. Falar aos perdidos que eles precisam encontrar a Jesus, que veio para salvar os perdidos. Não veio salvar e mudar gente de comportamento. Isso os psicólogos podem fazer. As seitas podem fazer. Quer mudar de comportamento? Entra em alguma associação, em alguma organização e você muda. Você vira um robozinho, mas você muda. Você deixa de fazer alguma coisa e começa a fazer outra. Isso é hábito. Isso são coisas humanas. Isso não traz salvação. Então, não ajuda ninguém. É momentâneo. Nós precisamos de resultado. Enquanto estávamos no período de louvor, quais eram as suas motivações para adorar a Deus nesta manhã? Você se lembra? Não faz muito tempo. Uns minutos atrás. Enquanto você estava aqui no louvor, quais eram as tuas motivações para adorar a Deus? Você conseguiria lembrar-se quais os cânticos que você cantou hoje? Enquanto você cantava, você abriu o teu coração numa oração para Deus? Ou você só repetiu porque tem um projetor transmitindo as letras? Mas você nem lembra do que você cantou, você repetiu, como um louro, aquilo que está aí. Neste momento você está consciente do quanto Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida? Com todo esse ambiente, com uma palavra focada em que você faça isso, com algumas exortadas de que você faça isso, que você pare e pense só nisso. Realmente nós estamos tomando a sério Jesus, a nossa fé em Deus? Nós estamos aqui por Ele, ou nós estamos aqui porque alguém nos beliscou de manhã e falou, vamos para a igreja? Você veio por livre e espontânea vontade? Você veio porque você estava desejando ter um encontro com Deus e com os irmãos? Ou você veio porque, eu vou, porque é domingo, não estou fazendo nada mesmo, vou lá. Como é que você chegou aqui? Porque se você entender essa dinâmica, você pode sair daqui transformado. Ou você pode sair igual do jeito que você entrou. E não vai resultar em nada. Ouvi uma palavra, o louvor, aí estava uma bênção. Eu, honestamente, não gosto muito de ouvir os irmãos falar isso. Era uma bênção, era maravilhoso, foi lindo. Sim, e aí? O que você aprendeu? Não, foi lindo, foi maravilhoso. Mas o que foi maravilhoso? O que foi lindo para você?
Porque o que foi bonito para mim pode ser não bonito para o outro. Alguém reparou mais em uma coisa, o outro ficou vendo outra coisa. As palavras, Deus, o Espírito está trabalhando com cada coração, com as necessidades de cada um. Eu estou pregando a mesma palavra, mas cada um de vocês está recebendo segundo a necessidade do coração de vocês. Tem gente que uma palavra que no começo foi aquilo que chamou a atenção, outros só aquela que vai estar no final, outras aquilo que eu estou falando agora, mas é aonde você está. A preocupação nesse tempo é que Deus está às portas, Jesus está voltando, e não é um discurso de igreja, essa é uma questão que está aí aos olhos humanos. Se você vê como que anda o planeta Terra em todos os seus aspectos, você vai ver que o planeta Terra, ele está fora de ordem e vai piorar. E as coisas vão ficar piores. Então, Maurício, a gente vai confiar em Deus como? É agora que está bom. Porque é nesses desastres que Deus intervém. E um dos maiores moveres do Espírito Santo está para chegar sobre essa terra toda. Por quê? Porque Jesus não pode levar uma igreja do jeito que ela está hoje. Jesus vai sacudir cada um de nós. E pensem bem, se for necessário, nós deveremos ser perseguidos para que a nossa fé se fundamente em Deus e não nas circunstâncias. Se você crê em Deus só porque Ele te abençoa com coisas boas, você precisa aprender a crer em Deus no momento da dificuldade. Porque às vezes essa dificuldade é a maneira como Ele quer te ensinar a crescer e amadurecer e ter uma fé plena nele, uma confiança plena. Porque é fácil confiar quando tudo está bem. É fácil falar de Jesus quando tudo está maravilhoso, quando tudo está ocorrendo do jeito que eu gosto. Mas aí quando aperta o sapato, aí a gente se cala. E Deus não quer que você se cale, Deus quer que você anuncie. Que você diga às pessoas, olha, eu estou passando por uma dificuldade, mas eu aprendi a crer em Deus, eu estou confiando em Deus, e eu quero te levar para confiar também em Deus. Eu quero falar do amor de Jesus, porque é o amor dele que tem me mantido firme nesse momento que eu estou em crises. E é por isso que eu quero falar de Jesus para você. Não porque eu sou bonzinho, porque eu sou evangélico, que eu sou isso ou aquilo. Não tem carteirinha. É aquilo que eu estou vivendo hoje. Seja bom, seja mal. Nós, como igreja, precisamos nos preparar para este tempo, queridos. Nós precisamos despertar a nossa mente e o nosso coração. E hoje eu quero falar exclusivamente nesse momento, para todos aqueles que frequentam o aprisco, que são adoradores aqui no aprisco, que frequentam domos do aprisco, que abrem as suas casas do aprisco, que fazem discipulado. Gente, nós podemos estar seguindo um bom modelo, mas um modelo pode se transformar numa má doutrina amanhã, se nós focarmos mais no modelo do que no aprendizado. Nós estamos realmente crescendo, nós estamos realmente multiplicando, nós estamos realmente evangelizando, nós estamos sendo intencionais, missionais, palavras de moda do Life on Life, é muito bonito, mas na prática, nós estamos realmente pondo isso em prática na nossa vida. Eu e você estamos realmente anunciando o Evangelho de Jesus Cristo às nações. Nós estamos preocupados com a Aldeia da Serra, com todas as coisas ruins que estão acontecendo na Aldeia da Serra, com os casais que estão vivendo uma vida totalmente fora de ordem, com os jovens, a juventude destes condomínios, que tem tudo materialmente, mas que emocionalmente e espiritualmente estão vivendo na extrema pobreza. Quanto de nós estamos dispostos a dar aquilo que nós já recebemos? Qual é o esforço que eu estou disposto a fazer em prol do meu vizinho, que é que você não sabe, Maurício, mas o meu vizinho é o diabo.
Louve a Deus, Deus te colocou aí para fazer a obra. Deus te colocou aí para orar por ele. Deus te colocou aí porque ninguém vai fazer. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, bem-vindos ao trabalho. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é reclamar da vida, é agradecer a Deus por aquilo que está na nossa frente e fazer o que estiver ao nosso alcance. E aí nós vamos ver milagres. Essa semana alguém me perguntou por que a gente não vê milagre na igreja. Eu falei, não, milagre existe. E acontecem muitos. Às vezes as pessoas que veem o milagre não falam, ficam quietinhas na moita. E tem gente que o milagre, o paralítico pode levantar na frente delas e elas não veem, porque elas estão distraídas com outras coisas. Você pode estar aqui num culto como hoje, com uma série de... Precisava ter um asterístico ali com advertência. Eu já falei por que vocês estão no escurinho do cinema, já falei, aqui, prestem atenção, ouçam. Mas tudo isso só funciona levado na prática. Receita não muda ninguém. Você pode ir em 10 médicos, pegar 10 receitas, mas se você não for na farmácia e comprar uma receita e tomar os remédios como o médico te mandou, não funciona. E tem gente hoje na igreja que corre de um lado para outro. Esses dias eu li algo que eu estou tentando me lembrar aqui. Um pastor disse, antes os pastores pregavam o evangelho nas igrejas e as pessoas mudavam de... Hoje os pastores pregam o evangelho e as pessoas mudam de igreja. Ninguém quer mudar de vida. A gente, esse pastor, não gosto dele não. Não vou com a cara dele porque ele só fala coisa que me incomoda. Então vou naquele outro lá porque aquele é legal. Aquele gosta das mesmas coisas que eu gosto. Aquele é bacana. Aquele é de Deus, hein? Aquele é de Deus. O problema vai ser quando Jesus voltar e você ficar com aquele que é de Deus. O problema vai ser o dia que a trombeta tocar. E sabe, irmãos, isso é um negócio para a gente parar e falar, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu preciso tomar rumo na minha vida espiritual. Eu preciso me levantar. O mundo que a gente está vendo aí fora, a gente está precisando de uma igreja forte, uma igreja que demonstre com poder o Evangelho de Jesus Cristo. Não dá para a gente ficar falando, sendo simpáticos, tomando cafezinho toda hora. Isso não é evangelizar. Isso aí é confraternização e isso é muito bom. Mas se a gente só ficar na confraternização e não evangelizar e não ganhar os corações, o que a gente está fazendo? Tem muitos clubes sociais que dão muito mais coisas do que o aprisco. Eu vou para lá. Tem piscina, aqui não tem. Eu vou para lá. Tem outras coisas mais legais, eu vou para lá. Mas isso é humano. E hoje eu quero anunciar isso porque nós vamos tomar hoje a ceia, mas eu quero que a gente tome com consciência daquilo que Jesus fez por nós. Não é um mero assunto religioso, não é um mero, tem ainda gente preocupada. Aqui no aprisco, a gente decidiu que todos participem da ceia do Senhor. Não é muito costume nas igrejas, porque só vai aqueles que estão puros, santos, imaculados, aqueles que são batizados, e só esses podem tomar a ceia, porque é a ceia do Senhor. Alguns oram para que esse suco de uva, que na minha opinião devia ser vinho, porque é o que está na Bíblia, mas não vamos entrar em discussões teológicas aqui. E comer esse pão, que eu estou vendo que é pão sovado, que a gente comprou em algum lugar. E tem gente que acredita que quando a gente ora por esses elementos, eles literalmente se convertem em sangue e carne de Cristo. Só que a hora que você beber esse copinho de plástico com suco de uva dentro, você vai sentir o sabor, adivinha do quê? Suco de uva. Quando você comer
uma fatia desse pão sovado, ele vai ter gosto de pão sovado. Porque quando Jesus falou de seguir o exemplo, ele está falando de fazer. Você não lê no Novo Testamento, em nenhuma parte da igreja, incluso a igreja foi exortada, porque a ceia virou uma comilança. Rodada de pizza para tudo quanto é lado. E aí Paulo teve que exortar a igreja. Mas você não vê a igreja lá preocupada se o copinho era de ouro, que era uma taça especial, uma foto. Gente, a gente pode fazer e deve fazer sim. Mas entenda que o simbolismo, essa flor que está aqui há muito tempo, que está lá na porta e toda ceia ela veio para cá, ela não muda a tua vida, ela não santifica esse templo, ela não muda os elementos. O que muda é a minha atitude de fé no que isso representa para a minha vida. E eu quero, os 2 últimos versículos diz assim, em Lucas 22:19, tomando o pão, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam em memória de mim. João 15:13 diz assim: ninguém tem maior a sua vida pelos seus amigos. Quando Jesus falou, façam isto em memória de mim, irmãos, ele não estava lá, olha, peguem esta copa que eu estou pegando aqui, que certamente não era de ouro. O quadro da Santa Ceia que a gente vê, da época renascentista, pintado, numa realidade que não era dos judeus daquela época. O aposento alto não era tão bonito. E a mesa não era tão bonita e enfeitada como estava. Só que a gente é religioso e a gente viu aquilo, nascemos num país com tradições e nós seguimos isso e achamos que essa é a verdade de Deus. E isso não tem nada a ver. Agora, quando Jesus falou, façam isso em memória de mim, é aquilo que eu estou fazendo por vocês, derramando a minha vida por vocês. Façam isso em memória de mim. Repartam-se pelos outros, doem-se para as outras pessoas. E a gente esquece dessa coisa. Eu mesmo já fui muito, eu amava toda ceia, aquela coisa de compartilhar minha copinha com o irmãozinho do lado e tal. Grande coisa. Compartilhar, aqui bonito, para foto fica uma maravilha, o Facebook agradece. Mas na prática, quando eu compartilhei a minha copa com você, eu realmente estou me importando com você. Eu fui visitar você, naquela semana que eu compartilhei a copa. Eu falei para você, lembrar, vou usar o Marcelo, que é da casa. Várias vezes eu já compartilhei a minha copa com um cello. Quantas vezes eu perguntei, e aí cello, o que está rolando? O que está pegando na tua vida? Quantas vezes depois de uma ceia eu fui orar com o Marcelo? Nenhuma. É meu amigo, eu conheço desde adolescente. Uma pessoa bem próxima. Nem vou falar dos demais, que eu malemar sei o nome. Então quando Jesus fez, hoje irmãos, eu quero colocar isso para a gente terminar, que a gente tenha consciência de que o simbolismo não é o copinho que vai mudar a tua vida. Não é a quantidade, que até isso aqui no aprisco já reclamaram. Uns porque é muito pouco, outros porque é muito. Você vê aqui, as pessoas estão preocupadas com bobeira e não com entender a palavra. E hoje eu quero que quando nós tomemos dessa ceia, nós participemos conscientes. Olha, isso aqui foi o que Jesus fez por mim. E Ele falou para que eu faça isso em memória dEle. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou a partir de hoje me dispor a doar pelo meu próximo. Você não vai amar a Deus
se você não se doar. Você não vai amar o teu próximo com palavras eu te amo. Você é lindo, você é fofo, só que isso aí não ajuda. Você vai amar o dia que você estiver lá, quando ele precisar de você. E esse versículo de João me aterroriza, porque eu já fui parar num camburão da polícia, lá na Bolívia, com um garoto que era meu xará, porque ele cortou os pulsos, levei ele para um pronto-socorro, o pronto-socorro chamou a polícia e nos levaram em ambulância, num camburão, para o hospital. O garoto endemoniado e uma série de coisas, e ele, depois que passou tudo isso, ele chegou na minha casa e falou: Maurício, você é meu amigo. E quando ele falou isso, a primeira coisa que veio, eu lembrei do camburão da polícia. Eu falei: nunca na minha vida eu estive num camburão da polícia. E por causa de você eu fui parar num camburão da polícia. Eu não quero ser teu amigo. E aí naquela semana o Espírito Santo me colocou isso: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E isso me assusta até agora, porque eu não sei se eu tenho coragem de dar a minha vida por alguém. Ai, pelos nossos filhos e tal, é bonito falar, gente. Mas quando a pistola está na tua cabeça, o discurso muda. Devemos estar preparados para relembrar o sacrifício de Jesus por nós e seguirmos o seu exemplo. Participemos com alegria e não culpa. Comamos e bebamos sabendo que esses elementos são apenas um símbolo de algo muito superior. Esteja disposto a entregar a sua vida para Deus e para o teu próximo. É por isso que hoje nós aceitamos, venham todos. E queridos, já houve essas polêmicas, ainda hoje, ainda há uns uns que acham que não. Ai, mas você viu, aquele que tomou a ceia, ele era espírita. Aquela é criança, ela não entende o que ela está fazendo, ela foi lá e comeu mais outro pão. Gente, quando Jesus fez a ceia com os 12, Judas saiu daquela ceia e traiu Jesus, vendeu ele por 30 moedas. Pedro cortou a orelha de um soldado e negou a Jesus. Eles não conseguiram, depois da ceia, velar por 1 hora, vigiar em oração por 1 hora com Jesus no jardim. Vocês acham que essas pessoas eram dignas de beber a Santa Ceia do Senhor? Religiosamente? Eles eram puros, imaculados? Não, eles eram um bando de cafajestes. Pessoas tortas, que estavam andando com Jesus, que foram chamadas por Jesus, assim como Jesus me chamou a mim e a você. Não importa se você vai sair hoje aqui e ainda vai cortar a orelha de alguém. Quando ele fez isso e falou, façam isso em memória de mim, ele sabia. E vou ter que dar o spoiler, porque senão vocês não vão ler. Mas está lá. Aquele que molha o pão comigo, esse vai me trair. Quando ele falou, façam isso em memória de mim, ele estava olhando para Judas. E sabia o que Judas ia fazer daqui a pouquinho. E mesmo assim ele se entregou por Judas. Façam isso em memória de mim. Deus realmente está em primeiro lugar nas nossas vidas? Ou será que a gente está pensando muito no nosso jeito de ser, no nosso jeito de vestir, no nosso jeito de frequentar a igreja, no nosso jeito de cultuar a Deus? Tem gente tão preocupada em ritos espirituais que perdem o significado do verdadeiro evangelho, da verdadeira comunhão com o Espírito Santo, da palavra, do poder que tem essa palavra. Hoje nós temos Bíblia de tudo, Bíblia da mulher, do homem, do empresário, da vovó. E mesmo assim o povo não lê a Bíblia. As Bíblias estão cheias de estudo, de resenhas explicando aquele versículo e o povo ainda não lê. Por quê? Porque Deus não está em primeiro lugar.
Porque quando está em primeiro lugar, você grita. Quando o teu time marca um gol, você vibra com isso. O que faz você vibrar na tua vida? O que faz você se sentir mais do que vencedor na tua vida? Sabe que Deus faz você ter essa sensação? Sabe, irmãos, nós estamos chegando numa época que o Espírito Santo vai ser derramado. E nós vamos estar como as 10 virgens. 5 não têm o Espírito, outras 5 têm o Espírito. Mas todas estavam dormindo, porque um momento a gente vai estar fazendo as mesmas coisas, iguais. Mas quando chegar aquele momento, a diferença é o óleo do Espírito na minha vida. Deus realmente está em primeiro lugar na minha vida? Porque se Deus não estiver em primeiro lugar, nada vai acontecer.